A atração feminina por homens perigosos é um fenômeno que poucos admitem, mas que a ciência e a observação do comportamento humano confirmam repetidamente. Esse tipo de fascínio não é apenas uma construção cultural ou social, é profundamente enraizado na biologia e na psicologia evolutiva, surgindo de mecanismos ancestrais de seleção e sobrevivência. Ao longo da história, mulheres que demonstravam interesse por parceiros que exibiam força, ousadia e coragem, frequentemente aumentavam suas chances de sobrevivência e de proteção para si mesmas e para seus descendentes. Esse padrão instintivo continua ativo hoje, mesmo que a sociedade moderna tente normatizar o conceito de relacionamento seguro e racional. O que define um homem perigoso não se trata apenas de violência física ou comportamento abusivo. No contexto da atração, o perigo é uma combinação de características que indicam intensidade, confiança, capacidade de enfrentar riscos e, muitas vezes, disposição para desafiar normas sociais. Essa ousadia e imprevisibilidade geram fascínio porque sinalizam qualidades que ancestralmente poderiam significar proteção, recursos ou superioridade social. Psicólogos evolutivos sugerem que mulheres inconscientemente percebem esses sinais como indicadores de genes fortes, aumentando o desejo sexual e a atenção emocional. Estudos contemporâneos confirmam essa tendência. Pesquisas sobre seleção de parceiros mostram que, em testes experimentais, mulheres demonstram maior interesse por homens que exibem comportamentos dominantes, assertivos e até levemente agressivos, especialmente em contextos controlados ou quando estão mais férteis. Esse efeito não significa que todas as mulheres busquem perigo físico real. Trata-se de uma atração subconsciente por intensidade emocional e sinais de poder. O cérebro feminino associa essas características a estímulos excitantes. A mistura de risco e confiança gera uma resposta fisiológica que inclui aumento da adrenalina, maior atenção e elevação da excitação sexual. A psicologia explica que essa atração é muitas vezes contraditória. A consciência racional valoriza segurança, previsibilidade e estabilidade. A emoção, no entanto, reage de forma distinta. Quando confrontada com sinais de perigo, ela ativa sistemas de recompensa e excitação. Esse conflito interno cria a chamada atração paradoxal. Mulheres podem racionalmente rejeitar comportamentos arriscados, mas sentir fascínio intenso por eles. Filmes, literatura e cultura pop frequentemente exploram esse padrão. O bad boy, ou o rebelde perigoso, se torna irresistível porque combina risco, intensidade emocional e desafio. Além disso, o perigo desperta curiosidade. Homens que quebram regras, desafiam convenções ou assumem comportamentos ousados se tornam imprevisíveis. E a imprevisibilidade é um estímulo cognitivo potente. O cérebro humano é atraído por novidades e pelo inesperado. Isso gera excitação neurológica que pode ser confundida com desejo sexual. Essa reação é instintiva, inconsciente e universal. Mesmo mulheres que valorizam parceiros seguros em sua vida cotidiana podem sentir uma atração quase magnética por indivíduos que representam risco emocional ou social. Outro aspecto crucial é a percepção de força. Homens perigosos, mesmo que não exerçam violência, transmitem sinais de coragem, domínio e autoconfiança. Esses sinais são interpretados inconscientemente como proteção e capacidade de lidar com adversidades. A força não é apenas física, mas psicológica. Resistência a pressões sociais, capacidade de liderar e manter controle em situações críticas também despertam fascínio. A atração, portanto, não se limita ao corpo ou à aparência. Está ligada à postura, à presença e à intensidade emocional que o indivíduo projeta. O fator cultural influencia, mas não domina. A sociedade moderna enfatiza a busca por estabilidade, bondade e previsibilidade em parceiros. Atração por perigo, quando admitida, pode ser vista como imatura ou irracional. Por isso, mulheres muitas vezes escondem seus desejos, reprimindo-os em nome da aceitação social. No entanto, o instinto continua ativo. Filmes, séries, histórias de romance e até o imaginário sexual feminino
frequentemente exploram esse fascínio pelo perigo, revelando que, mesmo quando não verbalizada, a atração persiste. Em resumo, a atração instintiva pelo perigo é uma combinação de fatores evolutivos, psicológicos e sociais. Mulheres podem racionalmente buscar segurança, mas inconscientemente sentem magnetismo por homens que representam intensidade, risco controlado e autoconfiança extrema. Esse magnetismo é reforçado pela curiosidade, pelo estímulo emocional e pela percepção de força e domínio. É uma força invisível, muitas vezes negada ou escondida, mas que molda escolhas, fantasias e comportamentos de forma profunda. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para compreender por que homens perigosos exercem fascínio universal, mesmo quando ninguém admite. O fascínio feminino pelo homem perigoso está diretamente ligado à sua imprevisibilidade, à quebra de padrões e ao mistério que ele projeta. Esse fenômeno não é apenas uma construção social, é uma resposta psicológica e neurológica profunda. O cérebro humano reage intensamente a estímulos incomuns, inesperados ou desafiadores. Quando uma mulher percebe que um homem não segue roteiros previsíveis, que age fora das normas sociais ou que se comporta de maneira ousada, ocorre uma ativação subconsciente de áreas cerebrais ligadas à atenção, curiosidade e excitação emocional. Essa resposta instintiva cria o que podemos chamar de fascínio pelo desconhecido. O desconhecido provoca adrenalina. Homens previsíveis e totalmente estáveis tendem a gerar conforto, mas não excitação. O cérebro interpreta situações de risco moderado ou incerteza como oportunidades de aprendizado, desafio e alerta emocional. Psicólogos evolutivos sugerem que essa reação está ligada à sobrevivência. Nossos ancestrais precisavam avaliar constantemente riscos e oportunidades no ambiente, desenvolvendo atenção aguçada para o inesperado. Quando aplicada aos relacionamentos, essa atenção se traduz em maior interesse, envolvimento emocional e desejo. Um homem imprevisível, que desafia padrões, ativa esse mecanismo ancestral de alerta que o cérebro feminino associa de forma automática à excitação e ao fascínio. Curiosidade e mistério caminham juntos. O homem perigoso frequentemente mantém aspectos de sua vida ou de sua personalidade ocultos, seja por escolha ou por natureza. Essa falta de previsibilidade cria lacunas cognitivas que a mente feminina busca preencher. A imaginação passa a atuar como complemento, projetando cenários, intenções e possibilidades sobre ele. Quanto maior o mistério, mais ativa se torna a atenção e a curiosidade. O desejo não está apenas no que ele faz, mas no que ele poderia fazer, no potencial que a mulher percebe, consciente ou inconscientemente em sua presença. Esse efeito é potencializado quando o indivíduo exibe sinais de inteligência, autoconfiança ou domínio social. O mistério deixa de ser apenas ausência de informação e se torna um terreno fértil para fascínio e atração. O fascínio pelo desconhecido também está ligado à intensidade emocional. Homens perigosos provocam emoções fortes, mesmo que pequenas. Um gesto inesperado, uma frase ousada ou uma atitude desafiadora podem gerar picos de excitação, ansiedade ou antecipação. Essa intensidade ativa neurotransmissores como dopamina e norepinefrina, que estão diretamente relacionados ao prazer, à recompensa e ao estado de alerta. Psicologicamente, a mente feminina associa essas reações ao indivíduo que as provoca, criando uma ligação entre risco, novidade e desejo. Essa associação é tão potente que pode sobrepor-se à avaliação racional de segurança ou compatibilidade. Outro ponto importante é que o desconhecido desafia a rotina e a monotonia. A vida moderna valoriza previsibilidade e estabilidade, mas isso não elimina a necessidade humana de estímulo, surpresa e intensidade emocional. A atração por homens imprevisíveis é, em grande parte, uma resposta a essa necessidade. Eles oferecem experiências que a rotina não oferece. A imprevisibilidade dele gera excitação, suspense e até leve tensão. Todos elementos que aumentam a percepção de prazer e emoção. O risco emocional ou social, mesmo que controlado, se torna uma fonte de magnetismo. A cultura reforça:
e ao mesmo tempo esconde esse fascínio. Narrativas populares, filmes, séries, livros e músicas muitas vezes romantizam o rebelde, o ousado, o perigoso. Personagens que desafiam regras, exploram o desconhecido ou assumem riscos são retratados como irresistíveis. Essa representação simbólica mantém o fascínio vivo, mesmo quando a mulher não admite, conscientemente, que sente atração por tais características. O homem imprevisível se torna um objeto de desejo porque encarna não apenas perigo, mas também emoção, intensidade e potencial de experiência inédita. É crucial destacar que o fascínio pelo desconhecido não é equivalente a buscar sofrimento. A atração está ligada à imprevisibilidade emocional e social, não a abuso ou dano real. A intensidade excitante surge da incerteza e do mistério, não da destruição. Homens que equilibram ousadia e controle, que provocam emoção sem risco extremo, geram o magnetismo ideal, mantêm a atenção, ativam a curiosidade e elevam a excitação emocional de forma segura. Em resumo, o fascínio pelo desconhecido é uma resposta neurológica, emocional e psicológica profundamente enraizada. Ele combina estímulo à curiosidade, ativação da adrenalina, percepção de intensidade emocional e desejo de novidade. Homens perigosos despertam interesse porque quebram padrões, provocam emoção e mantêm mistério. Esse efeito é inconsciente, poderoso e universal. A atração pelo risco moderado e pela imprevisibilidade se manifesta mesmo em mulheres que buscam estabilidade e segurança, criando o paradoxo central da fascinação pelo homem perigoso. Uma das dinâmicas mais fascinantes da atração feminina por homens perigosos é a chamada contradição aparente. Essa contradição não é simples ou superficial. Ela se manifesta como uma tensão profunda entre consciência racional e resposta emocional, entre segurança buscada e excitação desejada. Mulheres, em sua maioria, são socializadas para valorizar estabilidade, previsibilidade e parceiros confiáveis. A sociedade reforça que relacionamentos saudáveis devem ser seguros, tranquilos e sem riscos. No entanto, quando confrontadas com homens que exibem intensidade, ousadia e capacidade de quebrar regras, as emoções reagem de maneira inesperada, gerando fascínio, desejo e até excitação sexual, mesmo quando a razão aponta sinais de alerta. Essa contradição tem raízes biológicas e evolutivas. O cérebro humano é programado para equilibrar duas forças aparentemente opostas, segurança e estímulo. A busca por proteção garante sobrevivência, enquanto a atração pelo risco e intensidade gera experiências emocionais que fortalecem aprendizado, adaptabilidade e reprodução. Em contextos ancestrais, mulheres que conseguiam equilibrar essa tensão aumentavam suas chances de garantir parceiros fortes, inteligentes e capazes de enfrentar desafios, enquanto mantinham sua própria segurança. Hoje a contradição persiste. A mente racional busca estabilidade, mas o cérebro emocional reage a estímulos de risco, intensidade e imprevisibilidade. Essa dinâmica cria um paradoxo central. Quanto mais um homem perigoso desafia padrões, mais excitação ele provoca. Quanto mais seguro e previsível um homem é, mais limitado pode ser o fascínio emocional que desperta. Essa reação não é consciente na maioria dos casos. Uma mulher pode, racionalmente, rejeitar comportamentos arriscados ou impulsivos, mas ainda assim sentir uma atração magnética por eles. A razão diz, não é seguro, enquanto a emoção diz, isso me desperta, criando um estado de tensão interna que é, por si só, emocionalmente estimulante. Neuroquimicamente, essa tensão envolve uma mistura complexa de neurotransmissores. A dopamina, ligada à recompensa e ao prazer, é ativada pela antecipação do desconhecido e pelo risco moderado. A norepinefrina aumenta a tensão e a excitação fisiológica, acelerando o coração, elevando a respiração e ampliando a percepção sensorial. A adrenalina, liberada diante de estímulos de risco, gera um efeito quase viciante. Quanto maior a intensidade emocional provocada pelo homem perigoso, mais o cérebro associa esse estímulo a prazer e desejo. O resultado
é que o risco moderado e a imprevisibilidade se tornam sexualmente excitantes, mesmo que a racionalidade indique prudência. A contradição aparente também se manifesta em fantasias e projeções mentais. Mulheres muitas vezes projetam cenários sobre o homem perigoso, imaginando possibilidades de intensidade emocional, aventuras ou desafios. Essa projeção reforça a excitação, porque o cérebro completa lacunas de informação com estímulos emocionais. Quanto mais misterioso e imprevisível ele se mostra, mais a imaginação feminina se ativa, criando experiências internas intensas que reforçam a atração. O fascínio não está apenas no que ele faz, mas no que ele poderia fazer. E essa incerteza é uma das fontes mais potentes de magnetismo emocional. O paradoxo também explica por que muitas mulheres se sentem atraídas por rebeldes ou por aqueles que quebram regras sociais, mesmo quando isso gera conflito ou desaprovação externa. A contradição entre risco e segurança ativa a emoção de forma intensa. O fascínio cresce quando o perigo é moderado, contido e misturado a sinais de competência, inteligência ou força de caráter. Homens que exageram no risco real, abusivo ou destrutivo tendem a gerar repulsa. O segredo da atração está no equilíbrio entre ousadia e controle, imprevisibilidade e domínio de si. Essa tensão entre razão e emoção também explica por que a atração por homens perigosos muitas vezes é negada ou escondida. A sociedade valoriza a estabilidade, e admitir fascínio pelo risco é frequentemente visto como imaturo, irracional ou até irresponsável. Por isso, muitas mulheres internalizam a contradição. Racionalmente rejeitam, emocionalmente se sentem atraídas. Esse estado gera mistério, autoquestionamento e fascínio contínuo, tornando a experiência ainda mais intensa. Em suma, a contradição aparente não é um erro psicológico, mas uma característica intrínseca da mente humana. A atração feminina por homens perigosos surge da tensão entre desejo de segurança e fascínio por intensidade emocional, entre racionalidade e instinto. Esse paradoxo é uma força poderosa, porque combina excitação, mistério e desafio emocional, criando magnetismo duradouro. O homem perigoso desperta emoções que não podem ser totalmente controladas ou explicadas pela razão, e é exatamente essa incapacidade de racionalizar o fascínio que o torna irresistível. O fascínio por homens perigosos não se limita à ousadia ou ao risco. Um dos fatores centrais da atração feminina é o poder, a capacidade de influenciar, controlar situações e impor sua presença de forma segura ou admirável. Status e poder, mesmo que simbólicos, têm um efeito profundo sobre a psicologia feminina. Eles funcionam como sinais subconscientes de segurança, recursos e domínio social, aumentando o magnetismo do indivíduo que os detém. Do ponto de vista evolutivo, mulheres eram atraídas por homens que exibiam sinais de poder, porque eles ofereciam maior chance de proteção e sobrevivência para si mesmas e para seus descendentes. Esse poder poderia se manifestar de formas diferentes: força física, habilidade de caçar, inteligência estratégica ou liderança dentro do grupo. Hoje, a manifestação de poder mudou, mas o princípio permanece. Homens que transmitem autoridade, autoconfiança e controle sobre o ambiente ainda geram fascínio. O poder não precisa ser explícito ou agressivo. Ele pode se manifestar na postura, na capacidade de tomar decisões, na coragem de enfrentar desafios ou na habilidade de manter respeito e influência social. O status funciona como uma extensão do poder. Um homem perigoso que ocupa uma posição de prestígio social, financeira ou intelectual envia sinais que ativam mecanismos de atenção e desejo no cérebro feminino. Ele é percebido como alguém capaz de oferecer proteção, recursos ou oportunidades únicas, mesmo que de forma inconsciente. Estudos de psicologia social indicam que mulheres tendem a avaliar parceiros potenciais não apenas pelo caráter ou aparência, mas também pelo nível de status que ele demonstra. Isso não significa interesse materialista ou superficialidade. É uma resposta neurológica que associa competência, força e liderança à atratividade.
O poder também cria uma sensação de segurança relativa, mesmo em indivíduos que apresentam comportamentos arriscados ou imprevisíveis. Um homem perigoso, que exibe domínio de si e controle social, gera fascínio porque, apesar do risco emocional que provoca, a mulher percebe que ele é capaz de lidar com situações complexas. Essa percepção ativa uma tensão controlada. O perigo desperta excitação, enquanto o domínio social e a capacidade de liderança moderam o risco, tornando a experiência atraente em vez de ameaçadora. Além disso, o poder se comunica de forma não verbal. Postura ereta, voz firme, gestos calculados e olhar confiante são sinais que o cérebro feminino interpreta como autoridade e competência. A comunicação não verbal de poder e status frequentemente intensifica o fascínio, porque ativa áreas cerebrais ligadas à atenção, admiração e desejo. Um homem pode aumentar seu magnetismo sem recorrer à força ou à ostentação. O simples fato de irradiar confiança e controle cria atração subconsciente. A combinação de perigo e poder gera um efeito psicológico particularmente intenso. Homens que são ousados, imprevisíveis e, ao mesmo tempo, capazes de manter controle social e autoridade, provocam excitação máxima. A mulher percebe o risco, mas também nota que ele possui competência para lidar com ele. Esse equilíbrio entre ameaça e domínio ativa sistemas de recompensa no cérebro, liberando dopamina e adrenalina, criando um ciclo de fascínio e atenção intensa. O status também influencia a percepção social da atração. Mulheres tendem a valorizar parceiros que são admirados por outros, pois o respeito coletivo funciona como validação de competência e poder. O homem perigoso que é reconhecido socialmente ou tem reputação de ser ousado, bem-sucedido ou dominante, se torna mais desejável, porque o cérebro feminino associa a aprovação social, poder e competência a atributos sexualmente atraentes. Essa influência social reforça a dinâmica instintiva da atração, tornando o homem perigoso e de status uma figura magnética, mesmo quando sua personalidade ou ações são desafiadoras. No entanto, é importante destacar que o poder deve ser percebido como legítimo e controlado. Homens que abusam de status ou força de forma destrutiva perdem atratividade. A percepção de ameaça real supera a excitação. O equilíbrio entre ousadia, risco moderado e domínio seguro é o que mantém a atração feminina intensa. A mulher se sente excitada e fascinada, mas não ameaçada de forma absoluta, o que cria um magnetismo psicológico poderoso. Em resumo, o papel do status e do poder é central na atração feminina por homens perigosos. O fascínio não está apenas no risco ou na ousadia, mas na percepção de competência, liderança e domínio. Homens que combinam intensidade emocional, imprevisibilidade e controle social ativam respostas neurológicas e psicológicas profundas, criando uma tensão excitante entre perigo e segurança, medo e fascínio. Esse equilíbrio entre poder e ousadia explica por que homens perigosos com status elevado se tornam irresistíveis. Eles representam risco e intensidade, mas também sinalizam capacidade de controle, proteção e influência. Uma combinação irresistível para o cérebro feminino. A excitação provocada por homens perigosos não é apenas uma experiência emocional. É também um fenômeno fisiológico intenso, profundamente enraizado na biologia humana. Quando uma mulher se depara com comportamentos ousados, imprevisíveis ou arriscados, seu corpo reage automaticamente, liberando neurotransmissores e hormônios que amplificam a atenção, a percepção e o desejo. Essa resposta combina risco, emoção e atração sexual de forma quase inseparável, criando um efeito psicológico poderoso e muitas vezes inconsciente. O mecanismo mais evidente envolve a adrenalina. Homens perigosos, ao exibir ousadia, assertividade ou desafio às normas, acionam o sistema nervoso simpático da mulher. O coração acelera, a respiração se intensifica e a pressão sanguínea aumenta, sintomas clássicos de excitação fisiológica. Essa ativação prepara o corpo para enfrentar desafios ou situações inesperadas, mas também cria um estado de alerta elevado que intensifica a percepção de intensidade emocional. A adrenalina, portanto, não apenas sinaliza perigo,
Ela amplifica cada sensação relacionada ao estímulo, tornando a experiência mais vívida, mais envolvente e, paradoxalmente, mais excitante. Outro componente crucial é a dopamina, neurotransmissor ligado à recompensa e ao prazer. A imprevisibilidade e o risco moderado associados ao homem perigoso ativam o sistema dopaminérgico, criando sensações de expectativa e desejo. Cada gesto ousado, olhar desafiador ou comportamento inesperado provoca pequenas descargas de dopamina, associando o risco à sensação de prazer. Psicólogos descrevem esse processo como um ciclo de reforço positivo. Quanto mais o homem provoca intensidade emocional e excitação, mais o cérebro feminino associa essas sensações ao prazer, aumentando a atração. Esse efeito explica por que a tensão entre perigo e segurança pode ser tão magnética. A mulher se sente excitada não apenas pelo risco, mas também pela recompensa emocional que ele oferece. A norepinefrina, outro neurotransmissor envolvido, desempenha papel complementar. Ela aumenta a atenção, aguça os sentidos e eleva a percepção de estímulos externos. Quando uma mulher interage com um homem imprevisível, ela se torna mais alerta aos detalhes. Sua voz, seu olhar, seu comportamento. Essa atenção ampliada intensifica a ligação emocional e sexual, porque cada pequena ação do homem perigoso é percebida com maior intensidade. A combinação de adrenalina, dopamina e norepinefrina cria uma experiência fisiológica intensa que o cérebro rapidamente associa à atração sexual, mesmo que a consciência racional busque segurança ou cautela. O efeito da excitação física também está ligado à memória emocional. Experiências que geram adrenalina e emoção intensa são processadas pelo cérebro de maneira mais vívida e duradoura. Homens que provocam essa mistura de risco e prazer se tornam mais memoráveis e impactantes, aumentando a atração a longo prazo. Não se trata apenas de desejo momentâneo. O corpo e a mente consolidam a experiência como significativa, reforçando o fascínio e a atenção contínua. Outro fator importante é a intensidade emocional que acompanha o risco. Homens perigosos frequentemente criam momentos de suspense, desafio ou tensão emocional. Essa intensidade ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à excitação, como o núcleo accumbens e a amígdala, produzindo respostas físicas, suor nas mãos, arrepios, aceleração do coração, que são interpretadas pelo corpo como sinais de atração. O cérebro não distingue claramente entre perigo físico real e risco emocional moderado. Ambos provocam a mesma ativação fisiológica, e essa ativação é rapidamente ligada ao prazer e ao desejo. A excitação e a adrenalina também explicam por que mulheres podem sentir fascínio, mesmo quando racionalmente percebem risco. A mente racional pode avaliar que o comportamento do homem é arriscado ou imprevisível, mas o corpo responde automaticamente. A adrenalina e os neurotransmissores geram prazer, atenção e desejo. Esse conflito entre razão e emoção intensifica a atração, criando o que psicólogos chamam de paradoxo da excitação. Quanto maior a tensão emocional, maior a intensidade do fascínio. É importante destacar que essa excitação não equivale a buscar perigo real ou destrutivo. O estímulo mais eficaz é o risco simbólico ou emocional, ousadia, imprevisibilidade, postura dominante e desafio social controlado. Homens que equilibram intensidade e controle ativam a resposta fisiológica ideal. Eles provocam adrenalina e dopamina sem gerar medo extremo ou trauma, mantendo a excitação elevada e a atração duradoura. Em resumo, a excitação provocada por homens perigosos é um fenômeno fisiológico e psicológico profundo. A adrenalina aumenta a atenção e a percepção, a dopamina associa risco a prazer e a norepinefrina intensifica cada detalhe emocional. O corpo reage como se estivesse diante de um desafio, enquanto o cérebro vincula essa experiência ao desejo sexual e à atração. Essa combinação explica por que mulheres podem sentir fascínio intenso por homens que quebram padrões e desafiam limites. O risco moderado, a imprevisibilidade e a intensidade emocional criam um ciclo de excitação e prazer que reforça magnetismo e fascínio.
Compreender a atração feminina por homens perigosos exige distinguir entre fascínio excitante e risco destrutivo. Muitos confundem essas categorias, acreditando que qualquer comportamento ousado ou dominante é necessariamente prejudicial. Essa confusão é perigosa porque romantiza traços que podem causar sofrimento real. No entanto, existe uma linha clara que separa o homem que desperta fascínio do que provoca trauma. É a diferença entre intensidade emocional controlada e agressão desmedida, entre ousadia que desperta desejo e comportamento que gera medo verdadeiro. O homem perigoso, dentro do contexto da atração, exerce risco moderado e controlado. Ele provoca excitação porque desafia normas, apresenta imprevisibilidade e transmite confiança e força. Ele pode ser rebelde, ousado, aventureiro ou socialmente dominante, mas não destrutivo. Seu perigo é simbólico e psicológico. Ele ativa adrenalina, dopamina e norepinefrina na mulher, gerando fascínio, atenção e desejo sem colocar sua integridade física ou emocional em risco real. Esse perigo controlado é excitante porque cria tensão emocional e intensidade, mantendo o equilíbrio entre medo e prazer, desafio e segurança. Já o homem abusivo transcende os limites da atração saudável. Ele utiliza a agressão, a manipulação ou o controle de forma destrutiva, visando dominar ou subjugar. Ao contrário do homem perigoso, seu comportamento não provoca excitação prazerosa, provoca estresse, ansiedade e trauma. Psicologicamente, a diferença está na forma como a mulher percebe o risco. O perigo excitante é percebido como desafio e intensidade emocional. O abuso é percebido como ameaça e sofrimento. O cérebro reage de maneiras completamente diferentes. Enquanto o risco moderado ativa áreas ligadas ao prazer, o abuso ativa centros de alerta e medo, liberando cortisol, hormônio do estresse, que associa o indivíduo a experiências negativas. A imprevisibilidade é outro ponto crítico que separa fascínio de perigo destrutivo. Homens perigosos são imprevisíveis dentro de limites que a mulher percebe como seguros. Eles podem quebrar regras sociais, tomar decisões ousadas ou provocar emoções intensas, mas mantêm controle de suas ações e não ameaçam diretamente o bem-estar dela. Homens abusivos, por outro lado, são imprevisíveis de maneira nociva. Suas ações podem resultar em humilhação, violência ou manipulação emocional constante. A imprevisibilidade deixa de ser excitante e se torna ameaça, e o cérebro feminino rapidamente associa essas situações a risco real, diminuindo qualquer fascínio e gerando repulsa. Outro fator que diferencia os dois perfis é a intenção percebida. O homem perigoso desperta fascínio porque sua ousadia é percebida como natural, autêntica ou resultado de autoconfiança. Ele desafia limites sem intenção de machucar. O risco que provoca é uma consequência de sua intensidade emocional, não de desejo de controle ou dominação. O homem abusivo, em contraste, age com intenção de manipular, controlar ou intimidar. A percepção de ameaça deliberada é suficiente para desligar qualquer fascínio instintivo e substituir por medo, estresse e necessidade de autoproteção. A comunicação não verbal também evidencia a diferença. Homens perigosos transmitem intensidade através da postura, do olhar, da voz e da presença, mas respeitam limites implícitos e sinais sociais. Homens abusivos muitas vezes exibem sinais de controle coercitivo, olhares intimidantes, gestos ameaçadores, invasão de espaço e comportamento agressivo. A mulher percebe inconscientemente esses sinais e ativa mecanismos de defesa que incluem alerta, ansiedade e retração emocional. A atração genuína pelo perigo é intensa, mas segura. O abuso é doloroso, ameaçador e desestabilizador. A linha entre fascínio e destruição também se reflete nas consequências emocionais. O homem perigoso gera excitação, desejo e sensação de intensidade. A mulher se sente viva, desafiada e emocionalmente estimulada, sem comprometer sua integridade. O homem abusivo, por outro lado, gera confusão, medo e dor, deixando cicatrizes emocionais que podem durar anos. Essa diferença é crucial para compreender que a atração pelo perigo
é natural e instintiva, enquanto a exposição ao abuso é prejudicial e deve ser evitada. Além disso, o contexto social e relacional ajuda a distinguir os perfis. Homens perigosos frequentemente mantêm relações baseadas em respeito, até certo ponto imprevisíveis, mas equilibradas. Homens abusivos utilizam poder, intimidação ou manipulação para controlar a mulher e as circunstâncias ao seu redor. A percepção de controle seguro versus controle destrutivo é instintiva. O cérebro feminino reage ao primeiro com fascínio e excitação, ao segundo com alerta e defesa. Em resumo, a diferença entre homem perigoso e homem abusivo reside em risco moderado versus risco destrutivo, excitação versus medo, intensidade emocional controlada versus agressão intencional. Homens perigosos provocam adrenalina, dopamina e fascínio, mantendo limites que permitem que a mulher sinta desejo sem se sentir ameaçada. Homens abusivos provocam cortisol, estresse e trauma, substituindo qualquer magnetismo por repulsa e necessidade de autoproteção. Reconhecer essa linha é essencial para compreender a atração natural pelo perigo e evitar confundir fascínio com sofrimento real. A atração pelo perigo é poderosa e natural, mas só funciona quando o risco é simbólico e emocional, não destrutivo. Essa compreensão permite que mulheres explorem e reconheçam seus desejos instintivos sem se expor a situações nocivas, e que homens entendam que o fascínio verdadeiro não exige abuso, exige intensidade, mistério e domínio seguro. A atração feminina por homens perigosos é um fenômeno instintivo, biológico e profundamente enraizado na psicologia humana. No entanto, raramente é reconhecida ou admitida publicamente. A sociedade moderna desempenha um papel central nesse processo de negação e repressão, criando normas, valores e expectativas que minimizam ou até condenam a fascinação natural das mulheres pelo risco, intensidade e ousadia. Essa repressão não elimina o desejo, mas cria um conflito interno, no qual a emoção inconsciente continua a reagir ao perigo, enquanto a razão socialmente condicionada busca ignorar ou racionalizar essa atração. Desde a infância, mulheres são socializadas para valorizar estabilidade, segurança e conformidade. Filmes, livros, educação e exemplos familiares reforçam que relacionamentos saudáveis devem ser previsíveis, tranquilos e baseados em confiança mútua e cooperação. Qualquer admissão de atração por intensidade, desafio ou risco é muitas vezes retratada como imaturidade, irresponsabilidade ou comportamento problemático. Essa socialização cria um paradoxo. Biologicamente, o fascínio pelo perigo persiste. Culturalmente, ele é reprimido. Mulheres aprendem a esconder ou negar suas reações instintivas, internalizando o conflito entre desejo e norma social. A repressão da atração pelo perigo se manifesta de várias formas. Uma das mais comuns é a racionalização. Mulheres podem justificar sua fascinação por homens ousados ou imprevisíveis, através de argumentos intelectuais ou morais, minimizando a intensidade do desejo instintivo. Por exemplo, podem descrever o homem perigoso como charme irritante ou atraente apenas em pequenas doses, evitando admitir que o risco e a ousadia geram excitação intensa. Outra forma de repressão é a externalização da experiência, projetando a admiração ou fascínio em personagens de ficção, filmes, livros, séries ou músicas, em vez de reconhecer a atração em relações reais. O fascínio pelo perigo, nesse contexto, existe de maneira segura e simbólica, sem necessidade de confrontar a realidade social ou emocionalmente arriscada. A sociedade também utiliza julgamentos morais para controlar a expressão dessa atração. Mulheres que admitem interesse por homens perigosos frequentemente enfrentam críticas implícitas ou explícitas, como acusações de imprudência, imaturidade ou falta de discernimento. Esses julgamentos reforçam a repressão, fazendo com que o desejo seja mantido em segredo, negado ou internalizado como algo errado ou inaceitável. No entanto, a ciência mostra que essa negação não reduz a resposta neurológica. O corpo e o cérebro continuam a reagir à intensidade emocional, ao risco simbólico e à ousadia, gerando excitação, dopamina
e adrenalina, mesmo quando a mulher racionalmente rejeita ou minimiza seus sentimentos. O papel da cultura de autoimagem também é significativo. A mulher moderna é constantemente lembrada de que deve escolher parceiros confiáveis, estáveis e responsáveis, enquanto emoções instintivas de fascínio pelo perigo são retratadas como descontroladas ou socialmente indesejáveis. Esse contraste cria tensão emocional e reforça o caráter paradoxal da atração. A razão exige prudência, enquanto a emoção reage de forma intensa e muitas vezes irresistível. Esse paradoxo é a essência do magnetismo que homens perigosos exercem. A sociedade diz não, mas o corpo e a mente inconsciente dizem sim. Além disso, a repressão cultural não elimina a projeção do fascínio. Filmes, novelas e literatura frequentemente reforçam estereótipos de bad boys ou anti-heróis, mostrando que mulheres podem se sentir intensamente atraídas por intensidade e risco, desde que esse fascínio seja seguro e distante da realidade cotidiana. Esse fenômeno evidencia que a atração pelo perigo é natural, universal e persistente, mesmo quando a sociedade tenta moldar comportamentos e escolhas segundo normas de prudência e moralidade. A repressão cultural não apaga o instinto, apenas o esconde em fantasias, narrativas e contextos socialmente aceitáveis. A ciência confirma que essa negação não modifica respostas fisiológicas. O cérebro feminino continua a ativar adrenalina, dopamina e norepinefrina diante de estímulos de risco controlado, intensidade emocional e ousadia. Isso explica por que mulheres podem se sentir irresistivelmente fascinadas por homens perigosos, mesmo quando racionalmente acreditam não se interessar por esse tipo de indivíduo. A tensão entre desejo e norma social cria uma excitação adicional. A mulher percebe o risco, mas também internaliza a necessidade de manter o autocontrole e a imagem social adequada, amplificando a intensidade da experiência emocional. Em resumo, a sociedade exerce um papel de repressão sobre a atração feminina pelo perigo, criando normas, valores e expectativas que inibem a expressão consciente desse fascínio. Essa repressão gera conflito interno, racionalização, negação e projeção simbólica. No entanto, a biologia e a psicologia evolutiva permanecem intactas. O cérebro reage à intensidade emocional, à ousadia e ao risco moderado com excitação, fascínio e desejo. O paradoxo entre repressão social e instinto natural é uma das forças que tornam a atração por homens perigosos tão intensa e irresistível, mesmo quando ninguém admite abertamente. A atração feminina por homens perigosos não é apenas um fenômeno biológico passivo. Ela pode ser compreendida e, em certa medida, ativada conscientemente por indivíduos que dominam os sinais de intensidade, mistério e ousadia. No entanto, é crucial entender que a base da atração está no equilíbrio entre risco simbólico e controle seguro. Homens que tentam aparentar perigo de forma forçada ou abusiva tendem a gerar repulsa, enquanto aqueles que projetam intensidade emocional genuína e confiança atraem fascínio natural. A chave está em compreender os elementos psicológicos que despertam excitação e desejo, sem ultrapassar limites que comprometam segurança ou integridade da parceira. Uma das estratégias centrais é a ousadia controlada. Homens perigosos despertam interesse porque desafiam normas sociais ou expectativas cotidianas de forma calculada. Essa ousadia pode se manifestar em atitudes, escolhas de vida ou comunicação assertiva, um olhar firme, uma postura confiante ou uma ação inesperada, que demonstra a iniciativa ativa ao sistema de alerta e recompensa do cérebro feminino, liberando dopamina e adrenalina. O efeito psicológico não depende de agressão ou risco real, mas da percepção de intensidade e coragem. Quanto mais natural e autêntica essa ousadia parecer, mais magnético será o efeito. O mistério é outro elemento fundamental. O fascínio pelo desconhecido é uma resposta neurológica à imprevisibilidade e à incompletude de informação. Homens que mantêm uma aura de mistério, sem revelar imediatamente todos os pensamentos, intenções ou rotinas, despertam curiosidade e atenção intensa. A mente feminina tende a preencher lacunas cognitivas
com projeções e fantasias, aumentando a excitação emocional. Manter um certo grau de reserva e não ser previsível demais cria tensão controlada, estimulando dopamina e intensificando o magnetismo natural. Homens que revelam tudo de si imediatamente perdem parte desse efeito. O fascínio diminui porque o cérebro não precisa mais antecipar ou imaginar possibilidades. O domínio seguro complementa a ousadia e o mistério. Mulheres sentem fascínio por homens que demonstram controle sobre si mesmos, suas emoções e o ambiente ao redor. Essa percepção transmite competência, força psicológica e capacidade de lidar com situações complexas, criando uma sensação de segurança relativa, mesmo diante de comportamentos ousados ou imprevisíveis. O domínio seguro não é sinônimo de autoritarismo. Trata-se de manter equilíbrio interno, controlar impulsos e agir com decisão quando necessário. Essa característica gera confiança e admiração, intensificando a atração sem transformar o risco em ameaça real. Outro ponto essencial é a intensidade emocional. Homens perigosos provocam excitação porque criam experiências emocionais fortes, mesmo que sutis. Um comentário provocador, uma atitude inesperada ou uma demonstração de paixão pode gerar picos de adrenalina e dopamina na mulher, criando um efeito viciante de fascínio e desejo. A intensidade emocional não precisa ser dramática ou violenta. Ela deve ser suficiente para quebrar a rotina e ativar respostas fisiológicas de alerta e prazer. Quanto mais natural e genuína for a reação emocional do homem, mais poderosa será a atração. A autenticidade é outro pilar fundamental. Homens que tentam aparentar perigo, mistério ou ousadia de forma forçada tendem a ser percebidos como falsos, diminuindo a atração. O fascínio verdadeiro surge de características genuínas: confiança, coragem, domínio de habilidades, inteligência social e capacidade de provocar emoção sem recorrer à manipulação ou abuso. A autenticidade gera respeito, admiração e desejo simultaneamente, reforçando o magnetismo natural. O controle da tensão emocional é também estratégico. Homens perigosos equilibram risco e segurança de forma inconsciente, provocam excitação sem gerar medo extremo. Esse equilíbrio cria fascínio porque ativa a adrenalina e a dopamina, mas mantém a mulher em um estado seguro e receptivo. A chave está em oferecer desafio e intensidade emocional sem ultrapassar limites que causem estresse ou desconforto. O risco moderado, simbólico ou psicológico, é excitante. O risco real e abusivo é repelente. O contexto social e de status potencializa essas estratégias. Homens que combinam ousadia, mistério e domínio seguro com reconhecimento social ou competência em áreas valorizadas aumentam o fascínio. O status percebido, seja por habilidades, reputação ou influência social, reforça a percepção de poder, competência e proteção. Elementos que intensificam a atração subconsciente. Mulheres tendem a associar status e domínio social à capacidade de enfrentar desafios e fornecer experiências emocionais intensas, ampliando o magnetismo. A comunicação não verbal é igualmente importante. Postura ereta, olhar firme, gestos controlados, entonação de voz confiante e expressões faciais que transmitem segurança e intensidade emocional contribuem significativamente para a percepção de perigo excitante. A linguagem corporal reforça sinais de ousadia e domínio, complementando o mistério e a autenticidade. Pequenos detalhes de comportamento podem criar efeitos neurológicos poderosos, aumentando a excitação, atenção e fascínio. Em resumo, as estratégias de atração masculina baseadas em perigo envolvem a combinação de ousadia controlada, mistério, domínio seguro, intensidade emocional e autenticidade. O homem que domina esses elementos desperta excitação, fascínio e desejo, sem recorrer à violência ou manipulação destrutiva. Ele ativa mecanismos neurológicos que associam risco moderado e intensidade emocional a prazer e atenção, criando magnetismo psicológico poderoso. Entender e aplicar essas estratégias de forma consciente permite que homens aumentem sua atratividade de maneira natural, segura e irresistível.
O fascínio feminino por homens perigosos é um fenômeno profundo, complexo e muitas vezes negado. Ao longo deste roteiro, exploramos desde a atração instintiva pelo risco e intensidade emocional até a repressão social que faz com que poucas mulheres admitam abertamente esse magnetismo. A conclusão central é que o perigo, quando equilibrado e controlado, é uma forma poderosa de atração que combina biologia, psicologia e fatores sociais, criando uma experiência emocional intensa e inesquecível. Homens perigosos despertam fascínio porque representam algo fora do comum, algo que desafia padrões previsíveis. A imprevisibilidade, o mistério e a ousadia ativam áreas do cérebro feminino ligadas à atenção, prazer e excitação. Adrenalina, dopamina e norepinefrina trabalham em conjunto para criar respostas fisiológicas que associam risco moderado e intensidade emocional a prazer e desejo. Esse efeito é tão profundo que a razão, muitas vezes, é incapaz de suprimir ou neutralizar a atração. Mulheres podem racionalmente buscar segurança, estabilidade e previsibilidade, mas seu corpo e mente inconsciente continuam a reagir ao perigo simbólico de maneira irresistível. É importante entender que o perigo que fascina não é destrutivo. Existe uma linha clara entre o homem perigoso e o homem abusivo. O primeiro provoca tensão, desafio e excitação, sem ameaçar a integridade física ou emocional da parceira. O segundo utiliza agressão, manipulação ou controle para gerar sofrimento e medo. O fascínio verdadeiro nasce do risco simbólico, do desafio emocional e da intensidade controlada, não do trauma ou abuso. Reconhecer essa diferença é fundamental para compreender por que a atração pelo perigo é natural, mas não deve ser confundida com desejo por destruição ou humilhação. A sociedade, por sua vez, tem papel crucial na ocultação desse fascínio. Normas culturais e expectativas sociais promovem a ideia de que mulheres devem valorizar estabilidade, bondade e previsibilidade, enquanto minimizam ou negam seu interesse por intensidade e ousadia. Essa repressão cria um paradoxo. A atração pelo perigo é instintiva, mas raramente admitida. Muitas mulheres internalizam o conflito, racionalizando ou projetando seu fascínio em personagens de ficção ou situações simbólicas, mantendo a excitação emocional ativa, mas segura. Esse contraste entre desejo natural e norma social aumenta ainda mais a intensidade do fascínio, tornando-o quase oculto, mas inegável. Estratégias de atração baseadas em perigo, quando aplicadas com autenticidade e equilíbrio, demonstram que o magnetismo masculino não exige abuso, manipulação ou destruição. O fascínio é maximizado através da combinação de ousadia controlada, mistério, domínio seguro e intensidade emocional genuína. Um homem que domina essas características desperta adrenalina e dopamina, mantendo a atenção e o interesse da mulher sem ultrapassar limites prejudiciais. A percepção de competência, status e autoconfiança amplia ainda mais o magnetismo, criando um ciclo de fascínio que é tanto emocional quanto neurológico. O perigo como atração oculta também reflete um aspecto fundamental da psicologia humana: a busca por experiências que combinam intensidade e desafio sem comprometer a segurança. Homens que equilibram risco simbólico com controle seguro se tornam irresistíveis porque ativam mecanismos evolutivos de fascínio. A intensidade emocional, a imprevisibilidade e a ousadia funcionam como catalisadores para desejo, atenção e memória afetiva. Essa combinação explica por que personagens rebeldes ou ousados, mesmo em histórias de ficção, exercem tanto magnetismo. Eles encarnam os mesmos princípios neurológicos e psicológicos que geram fascínio na vida real. Além disso, o magnetismo do perigo é reforçado pelo paradoxo entre razão e emoção. Mulheres podem racionalmente rejeitar comportamentos arriscados, mas emocionalmente sentir fascínio irresistível. Essa tensão é a essência do magnetismo do homem perigoso. Ele desperta desejo inconsciente, ao mesmo tempo em que desafia padrões conscientes de escolha e prudência. A intensidade dessa experiência cria memórias emocionais duradouras e associa o perigo moderado à excitação e à atenção, consolidando o fascínio como uma força poderosa e duradoura.
Em termos práticos, compreender a atração pelo perigo permite que tanto homens quanto mulheres reconheçam padrões instintivos sem se expor a risco real. Homens podem desenvolver magnetismo, aumentando ousadia, mistério, domínio emocional e presença, sem recorrer à manipulação ou agressão. Mulheres, por sua vez, podem entender que sua fascinação por intensidade, risco simbólico e intensidade emocional é natural, instintiva e universal, mas que não precisa ser conflituosa ou destrutiva. Reconhecer essa dinâmica é libertador. Revela a base instintiva do desejo e permite navegar relações com consciência, intensidade e segurança. Em síntese, o perigo como atração oculta é um fenômeno profundo, instintivo e paradoxal. Ele combina risco simbólico, mistério, ousadia e domínio seguro para criar fascínio intenso e excitante. A sociedade tenta negar ou reprimir esse magnetismo, mas a biologia e a psicologia evolutiva mantêm a atração ativa e irresistível. O fascínio pelo homem perigoso é, portanto, uma expressão natural da mente humana. É emocional, fisiológico e neurológico, simultaneamente excitante e oculto, paradoxal e irresistível. Entender essa dinâmica é compreender a complexidade da atração feminina, reconhecer o poder da intensidade emocional e aceitar que o perigo moderado, controlado e autêntico é uma das forças mais poderosas do magnetismo humano.